Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. A Lógica da Sobrevivência Política, do Bruce Bueno de Mesquita, o Alastair Smith, o Randolph M. Siverson e James D. Murrow, da Vídeo Editorial, com esta obra aqui, ó. Em meio a tantas apostas torcidas travestidas de análises e cientistas políticos que fazem pouco mais do que aplicar jargões ideológicos, podemos esquecer que existe uma verdadeira ciência política. Livre de palpites, o livro que o leitor tem em mãos é fruto de uma investigação de mais de 10 anos que busca responder com rigor acadêmico por que bons governos fracassam enquanto governos corruptos e tirânicos se perpetuam por décadas. Indo muito além do que inicialmente buscavam responder, os autores desenvolveram a teoria do seletorado, que é capaz de antecipar, projetar e mesmo prever o resultado de ações políticas amparada em modelos matemáticos. Valendo-se de inúmeros estudos de caso, com exemplos que vão desde o governo de Esparta até a ocupação nazista da França, os autores demonstram que é possível, através da análise de diversas variáveis, prever a ascensão e a queda de regimes, o sucesso ou fracasso de revoluções e o êxito de um projeto político. Bruce Bueno de Mesquita é um cientista político, professor da Universidade de Nova York, é autor de um modelo matemático que já lhe levou a acertar diversas previsões políticas como resultado de eleições e o desenrolar de eventos de alcance internacional. É fundador da companhia Mesquita e Rondell, especializada em previsões políticas e também é um dos autores da teoria do seletorado. O Alastair Smith é professor de Relações Internacionais da Universidade de Nova York e cientista político. Bacharel em Química pela Universidade de Oxford, tornou-se PhD em Ciências Políticas pela Universidade de Rochester, com uma tese sobre sua teoria das alianças. É coautor com Bruce Bueno de Mesquita de The Doctor's Handbook, The Spoils of War. Randolph M. Siverson é um cientista político e professor da Universidade da Califórnia, escreve regularmente para o American Political Science Review e é coautor, entre outros livros, de The Diffusion of War, A Study of Opportunity and the Willingness. James D. Murrow é professor de Relações Internacionais da Universidade de Michigan e membro da Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos. Notabilizou-se por seu pioneirismo na aplicação da teoria dos jogos em questões políticas e econômicas. É autor do livro Game Theory for Political Science e diversos artigos sobre o assunto. Este livro é um esforço coletivo para solucionar um enigma político fundamental. Por que líderes que geram paz e prosperidade são destituídos do cargo após um breve período, ao passo que aqueles que geram corrupção, guerra e miséria permanecem no poder? Para tentar resolver esse mistério, desenvolvemos uma teoria da seleção política que é surpreendentemente ampla em suas implicações. Nossa teoria confronta a visão de Hobbes, segundo a qual um soberano absoluto, Leviatã, é a melhor forma de governo, ao mesmo tempo que investigamos e questionamos as perspectivas de Maquiavel, Hume, Madison, Montesquieu e outros teóricos democratas sobre as virtudes das repúblicas. Se pudéssemos resumir nossos resultados em uma só frase, seria esta. Fornecemos uma explicação de quando más iniciativas políticas são boa política e quando boas iniciativas políticas são má política. Ao mesmo tempo, mostramos como os mecanismos para a seleção de líderes criam incentivos para adotar boas ou más políticas públicas, sendo que boas e más referem-se a ações governamentais que ajudam ou atrapalham a vida das pessoas numa sociedade. Agora vamos ao livro em si, né? Tradução de Leonardo Castiglione e Bruno Alexander. A nossa colisão vencedora, Arlene, Fiona, Suzane e Karen. Vamos ao prefácio. Esse é um prefácio, esse é um pré-difícil. A lógica da sobrevivência política é nosso esforço coletivo para solucionar o enigma político fundamental. Por que líderes que geram paz e prosperidade são destituídos do cargo após um breve período, ao passo que aqueles que geram corrupção, guerra e miséria permanecem no poder? Para tentar resolver esse mistério, desenvolvemos uma teoria da seleção política que é surpreendentemente ampla em suas implicações. A teoria se concentra em como dois fatores que regem a seleção de líderes influenciam a tributação e os gastos públicos, a rotatividade, liderança, o bem-estar social e as reformas institucionais. Os dois fatores são identificados com o que chamamos de seletorado, conjunto de pessoas com poder para escolher líderes e com perspectiva de obter acesso a privilégios especiais concedidos pelos líderes. A coalizão vencedora, o subgrupo do seletorado, que mantém titulares no cargo e, em troca, recebem privilégios especiais. Nossa teoria confronta a visão de Hobbes, segundo a qual um soberano absoluto, Leviatã, é a melhor forma de governo, ao mesmo tempo que investigamos e questionamos as perspectivas de Maquiavel, Hume, Madison, Montesquieu e outros teóricos democratas sobre as virtudes das repúblicas.
Este projeto, iniciado há uma década, começou como uma investigação limitada sobre as consequências das guerras para a sobrevivência política de regimes e líderes. Converteu-se numa teoria de como líderes políticos tomam decisões de alocação de recursos com vistas a aumentar as chances do titular permanecer no cargo. Depois ampliou para analisar a relação entre os mecanismos que regem a seleção de líderes e outros fatores como crescimento econômico, corrupção, direito à propriedade privada, padrões de migração populacional, golpes de Estado, objetivo das guerras, resultado das guerras, evolução, saúde pública, troca de regimes, opressão, expansão imperial, ajuda internacional, liberdades civis, política comercial, a qualidade da água potável, o fim da monarquia, continuidade da democracia, aparente vocação para o serviço público, a seleção dos principais mecanismos governamentais e muito mais. Essa e muitas outras variáveis econômicas, sociais e políticas fundamentais compartilham das mesmas explicações na teoria que propomos. Procuramos oferecer uma teoria geral que coadunasse com modelos formais específicos dos quais deduzimos nossos principais argumentos. A intuição política na origem dos modelos é explicada de maneira simples e sem termos técnicos no decorrer deste texto, respaldadas em provas formais com os apêndices dos capítulos. Leitores com uma inclinação mais técnica talvez queiram ler os apêndices logo após os capítulos 3, 6 e 9, apenas passando os olhos pela explicação intuitiva no corpo desses capítulos. Após a exposição do modelo básico, no capítulo 3, os capítulos subsequentes expandem suas aplicações por meio de modelos similares que fazem parte da mesma teoria e pelo afrouxamento das suposições para ferir a robustez teórica e empírica da nossa tese. Testamos a maioria das implicações da teoria num amplo conjunto de dados, às vezes cobrindo períodos de quase 2 séculos. Os enunciados centrais são aferidos por meio de diversas variáveis de controle que representam interpretações alternativas, bem como fatores exógenos que podem levar a relações equivocadas entre nossas previsões e observações. Então esse é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho para dar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe nos comentários o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. E aí, colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar no maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos mais de 5 mil inscritos no nosso canal, e também aqueles garotos por conta de conteúdo passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babes, e até a próxima.